Cristal, um canal de podcast voltado ao universo feminino. E hoje nós vamos falar sobre coragem, força e determinação. E eu não conheço ninguém melhor para falar isso do que a minha amiga Lemaira. Oi, Lemaira, seja muito bem-vinda ao canal. E sou muito feliz de ter você aqui hoje. Eu que agradeço pelo convite, né? Um desafio. Fazendo algo novo pela primeira vez hoje. Exatamente. E o mês recém começou. Uhum. Teu desafio, né? Uhum. Então, Mais pra frente eu vou falar do desafio. Nós vamos falar de desafios. Uhum. Então tá. Hoje nós vamos começar um pouquinho diferente com a história da Lemaira. Lê, conta pra gente um pouquinho, assim, de como começou a tua história. Bom, a minha história, né? Muita gente fala que é de muita superação, eu falo que é de fé, porque é o que resume a minha vida. É milagres e fé. Aos 17 anos, hoje eu tenho 27, né? Aos 17, eu tive o primeiro diagnóstico de tumor. Um tumor ósseo, que eu digo que ele foi... A palavra certa agora até me foge. Mas assim, ele foi o que definiu a minha vida, né? Porque por ele eu passei por 10 cirurgias no joelho, foi um tumor ósseo no fêmur direito. Em decorrência dele eu tive que pôr uma endoprótese, é um ferro que substitui o osso, né? Isso muito nova. E o médico, desde então, ele nunca tirou a possibilidade de amputação. Então, eu, na minha adolescência, ter que lidar com isso foi muito desafiador. Então, a gente vem, né, com a força, com a fé, muita coragem. Não tem né, o que mudar nessas palavras, é o que define, né? E assim, como é que foi? Você estava adolescente, e adolescente já é um período complicado, porque é um período de descobertas. E aí você descobre um tumor. Como é que você se sentiu? A princípio, me revoltei com Deus. É a verdade, né? Uhum. Não que eu me revoltei exatamente, eu questionava muito a Deus. Sim. Eu falava assim, Deus, o que eu fiz de errado? Que é a primeira coisa que vem na cabeça quando acontecem as aprovações, né? É o que eu fiz para merecer isso, né? E conforme foi passando o tempo, eu percebi que não é o que eu fiz, é que Deus tem um propósito. E a minha vida toda, né? Eu digo assim, desde sempre, desde a gestação da minha mãe, né? Já foi um propósito, tudo vem sendo propósitos, né? E no decorrer da minha vida é isso, né? Então, foi tudo um propósito, você conseguiu definir qual seria esse propósito hoje? Hoje eu percebo que Deus me usa para impactar vidas. Porque eu contando a minha história, apesar de ser difícil eu ainda falar assim, né? Uhum. Porque quando eu tô falando, não sendo nas câmeras e não sendo ao público, flui de uma maneira muito natural. Aí Sim. assim ainda eu fico meio com receio, né? E tudo mais. Hoje você tem a oportunidade de impactar muitas vidas. Exatamente. Falando sobre fé, sobre a coragem que você teve para enfrentar esse tumor ósseo. Então, assim, conta pra gente, como é que foi esse começo? Quando o médico chegou e falou assim, você tá com tumor ósseo, vamos ter que amputar a sua perna. Como é que foi isso tudo? A princípio a ficha não caiu. Uhum. Quando ele falou que eu iria ter que fazer quimioterapia e tal, assim, na minha inocência de ser uma adolescente, eu nem pensei tanto na perna. Hoje eu vejo, né, que não tem muita lógica isso. Eu pensava nos meus cabelos. Tipo, quimioterapia, vou ficar careca, meu Deus do céu. Eu não tinha dimensão que eu poderia perder a perna, a princípio, né? O choque foi tão grande que eu pensava nos cabelos. E daí, meus pais já estavam separados nessa época, né? Eu não queria dar, tipo assim, demonstrar que eu tava triste e tudo mais pela minha mãe. Porque era eu e minha mãe, né? Então, eu sempre me mantive, e até hoje me mantenho forte, tentar não demonstrar, sabe? Digamos assim, para as pessoas que eu não tô bem. É aquela história de ser forte, né? De não querer demonstrar suas fraquezas e tal. Foi uma maneira que eu tive para proteger os outros e me proteger também, né? Sim. Então, no começo foi impactante isso, os cabelos. Depois foi passando, eu fui vendo a dimensão que era o que é o cabelo perto de uma perna, né? O que é o cabelo perto de uma perna. Exatamente. E quando foi que caiu a ficha assim, não, eu posso perder a minha perna? Na primeira cirurgia. Na primeira cirurgia. Quando eu tive aos 17 anos que assinar um termo de responsabilidade
que eu tava ciente que eu poderia perder a minha perna naquela cirurgia. A minha mãe teve que assinar também, meu pai, né? Sim, porque com 17 anos você ainda é de menor. Exatamente, mas eu tive que assinar que eu tinha ciência, que o médico explicou pra mim, né? Sim. Então, foi na primeira ali que o baque caiu e eu pensei, meu Deus. E claro, né, novamente fiquei, por que comigo isso e tal e tal, Você se né? revoltou ali. Exatamente. Mas em nenhum momento você deixou de buscar e orar a Deus em Não, função disso. nunca. Tá. Daí você passou por 20 cirurgias, né? Não, 10, 10 amiga. cirurgias. Não aumentei, não. 10 Vamos na aumentar um perna, pouquinho. aí 10 teve na perna. mais outras, né? Sim. No Aham. total foram quantas na 15. perna? Não, na perna, 10. 10. E no mais, você fez mais 5 além da perna. Aham. Então, eu quase cheguei nos 20. É. Contou a cesárea ou não? Com a cesárea deu 15. Ah, com a cesárea deu 15. Foram 10. E tá, e o médico, ele te restringiu contra a tua perna. Como é que foi isso? Então, aí foi, eu acho que já estava na quarta, quinta cirurgia. Aí que eu coloquei a prótese, porque a primeira prótese, ela deu rejeição. Sim. E eu também nem tinha noção que poderia, tipo, eu sabia que poderia dar, mas quando deu rejeição, eu não achei que tinha dado, né? Aham. Eu sentia muita dor e tipo, as pessoas vinham perguntar pra mim, tá tudo bem? Tá, tudo ótimo. Eu lá rolando de dor, com uma dor filha da mãe e sempre me mantendo forte, né? E aí, quando deu rejeição e o médico falou, não, sua prótese deu rejeição, tá toda infeccionada por dentro e não vai ter o que fazer, vamos ter que amputar tua perna. Isso eu acho que já tava na quinta cirurgia. Aí... Tá, mas deu rejeição na primeira, na segunda... Não, na primeira que deu rejeição. Sim. Na segunda eu caí e quebrei. Quebrou a prótese. Quebrei a prótese. E na terceira? E eu tô na terceira e espero que seja a última. Tá, a terceira prótese. Beleza. Uhum. Tá, e aí você deu rejeição, sentia muita dor e o médico... Aí o médico falou que não teria o que fazer, que era só amputação. Aham. E eu lembro que, nossa, novamente, sabe, eu fiquei assim, tipo, meu Deus, minha perna e tal, tal. E uma coisa muito marcante nessa minha caminhada é que eu fui consultar, né, com um médico que eu não conhecia. E eu falei, doutor, é tão difícil, né, eu com 17 anos, e tipo, como que eu posso dizer... Não sei bem a palavra, não é me vitimizando, mas seria quase isso, sabe? Tipo, Sim. me lamentando, né? Aham. Ai, doutor, eu com 17 anos tenho que amputar minha perna e tal, tal. Aí eu falei assim, tão nova, e eu jogava futebol. E eu sabia que nunca mais eu ia poder jogar futebol, e isso me doía muito, né? Aham. E eu lá me lamentando e tal, e aquele médico, né? Eu falei, eu vou evitar falar nomes e tudo mais, né? Mas ele me ouviu, nossa, eu falei um monte, né, e tal. Sim. E ele falou assim, olha, existe vida sem perna. E eu era daquelas bocudinhas, né? Aham. Que falava assim, é fácil falar, você não tá no meu lugar, não é você que vai perder sua perna. Aham. E eu falei isso pro médico, né? Falei, doutor, é fácil falar, você não tá na minha pele, né? Aham. E foi a primeira vez, assim, que eu tomei um choque de realidade tão grande que o médico levantou e falou assim, é fácil falar, eu não perdi a minha perna. Daí ele levantou e mostrou as duas pernas. Ele falou que eu perdi as duas pernas. Nossa. E ele falou assim, depois de eu ter perdido as duas pernas, a minha vida não acabou. Ele falou assim, ainda que você é uma doença e tal. Ele falou, foi um acidente. Eu estava indo trabalhar e um motorista alcoolizado me atropelou e eu perdi minhas duas pernas. Eu acordei, né? Ele falou assim, existe vida sem perna. Você precisa ter coragem para você seguir. E, claro, me deu como diz o outro, me deu uns tapas na cara sem encostar, né? Aham. E depois disso, eu nunca mais questionei. E eu entreguei pra Deus, sabe? Um dia antes da minha cirurgia, depois que eu conversei com esse médico, foi pela primeira vez que eu entreguei a minha perna pra Deus, literalmente. Falei, Deus, o Senhor me deu a minha perna e se o Senhor acha que é melhor eu, né, seguir sem ela, que seja feita a tua vontade. Falei, a minha vontade o Senhor sabe, mas que prevaleça a tua. E fui, literalmente, fiz aquele ritual, me despedi da perna mesmo, com beijinho e tudo. E deixei o meu nome na lista de espera para ganhar a perna mecânica, porque eu tinha o laudo que eu ia amputar minha perna. Sim. Não era, tipo assim, uma suposição. Já saiu da suposição para uma certeza. Aham. E eu fui, né, entreguei minha perna para Deus e entrei no centro cirúrgico com a certeza que eu ia sair sem ela, né? E Deus foi tão maravilhoso que eu saí com a minha perna.
eu não... A hora que eu olhei, assim, que as enfermeiras chegaram, porque o médico não falou nada pra mim, né? A hora que as enfermeiras falaram assim, não, vamos ver como que tá e tal, que eu olhei a minha perna, eu me assustei, tipo, como assim ela tá aí, né? Aham. Aí o médico veio, explicou que ele tentou, né? Mas isso na segunda cirurgia já, né? Depois você Segunda quebrou a não, prótese. segunda prótese, né? Segunda prótese. Aham, Você na quebrou, segunda prótese. conseguiu quebrar a primeira. Aham, consegui fazer essa proeza. Isso que eu tava de muleta em casa e resbalei e caí, né? Acontece. Aham. Estou na terceira agora, se Deus quiser a última. Claro. E tá, e aí você viu ali a tua perna. Não tinha perdido a perna. E aí você abraçou a sua perna. E aí, como é que foi? Só sabia agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus e o médico. Porque eu falo, esse médico que assumiu o meu caso, ele é um anjo de Deus. Não tem outra explicação. O que ele fez e faz por mim, assim, E ele é teu médico até hoje. é... Uhum. Que coisa boa. Aham. Tá, e aí? Passamos da tua perna, tua prótese tá aí no lugar bonitinha. De vez em quando dá uns sustinhos que a gente sabe. Mas tá funcionando tudo normal. Tá. Sente dor ainda? Não? Hoje em dia, não. Tudo normal. Anda, pula, saracoteia. Não tanto, né? Não tanto, né? Aham, algumas limitações, né? Mas tô Mas andando. você se limitou muito, um bom tempo por causa da sua perna, né? Por 10 anos, Por 10 anos. E o que aconteceu nesses 10 anos? eu sobrevivi. Sobreviveu. Conta um pouquinho mais. Então, o médico falou que se eu quisesse ficar com a minha perna, eu teria que viver uma vida limitada. Porque minha perna só serviria, digamos assim, pra mim ter... Pra dizer que eu tenho as duas pernas, né? Mas me limitou de andar. Andar, assim, em períodos muito... Digamos assim, ele falou 100 metros. Você podia andar 100 metros. Guarda Seguidos. essa informação que é importante. Ela só podia andar 100 metros. 100 metros e não ajoelhar, não correr, não fazer nada, literalmente. Sim. Não posso engordar, né? Porque a prótese aguenta só 60 quilos. Então, por esses 10 anos, eu sobrevivi, né? E o que você fez nesses 10 anos quando você disse que só sobreviveu? Porque você construiu uma família, uma vida, mesmo só sobrevivendo. Sim, eu casei depois de 2 anos que eu descobri o tumor, né? Dos 17, quando eu descobri eu tinha 17 anos. Com 19, eu encontrei o Alex. E depois, eu brinco, depois de 3 longos meses Muitos longos. de namoro, a gente casou. Veio no pacote incluso a Isabela e a Daniela, que são minhas filhas do coração, né? Hoje carrego os 3 aqui. E eu vivi a minha vida, assim, no meu cantinho, sem sair muito. Acabei engravidando, que é outra parte da minha história, né? Foi uma gravidez totalmente de repouso. Minha vida foi assim, totalmente de repouso, sem forçar a perna. Antes da gente falar da tua gravidez, fala um pouquinho da outra cirurgia que você teve mais algum problema no olho, né? No olho? Eu ia falar mais depois. Depois ainda. Então tá, então fala um pouquinho da tua gravidez, como é que foi? Apesar que engloba ali, né, tudo do meu engloba- olho. Junta tudo, junta o da vizinha, junta tudo. A minha gravidez foi assim, quando eu conheci o Alex, foi meu primeiro namorado. Então, logo que eu conheci ele, que a gente foi morar junto, né? Falei, não, tá na hora de eu ir no médico, tomar anticoncepcional e tal. Aí foi quando, por eu já ser uma paciente oncológica, tem que fazer aquela bateria de exames, né? Acompanhamento anual, certinho. Aí fiz, e daí a médica, né, a ginecologista, falou assim, ó, por mais que você queira engravidar, você não... Pra ser otimista, ela falou assim, você tem 1% de chances de engravidar depois de um longo tratamento e depois de algumas cauterizações no teu útero. Porque daí ela foi falando lá, uma lista de problemas que eu tinha no útero, né? Útero. Todos e mais alguns. Exatamente. Aí ela falou assim, mesmo depois de tudo isso, você tem 1% de chance de engravidar. Então aquilo foi um baque muito grande pra mim. Eu digo que nivelou ali com quando eu recebia as notícias de quando eu tinha... Quando você recebeu a notícia do câncer, Exatamente. você não ia ser mãe, porque era um sonho pra você ser mãe, né? Exatamente, é o que eu sempre falo, eu nasci pra ser mãe. Então, quando uma médica veio e falou isso pra mim, foi como se abrisse um buraco e eu caísse dentro. E graças a Deus, assim, o Alex sempre foi muito parceiro. E ele sempre falou assim, não,
a gente adota, tal e tal. Mas eu já, né, eu casei e veio duas, então já eram minhas filhas, não tem essa. Mas eu queria gerar, entendeu? O meu sonho era gerar, era ter todo o processo ali, né? Então, por 2 anos, eu coloquei na mão de Deus e falei, Deus, eu sei que o Senhor é o Deus de milagres, né? Então, conceda essa graça. E assim foi, por 2 anos, né? Dos 19 a 20 para 21 ali que eu descobri a gravidez, né? Quando você descobriu a gravidez, como é que foi? A ficha não caiu. Não caiu? Eu olhando o exame assim, levei o exame na mesma médica e falei, doutora, me explica o que é isso. Entreguei o exame, ela olhou assim. Ela falou assim, seu exame? Eu falei, é. Ela olhou assim e ficou pasma, sabe? Aí ela mostrou assim no computador, né, o meu prontuário lá e tal. Ela falou assim, olha, ela falou assim, eu não sei o Deus que você serve, mas é um Deus de milagres. Porque ela falou assim, pela medicina não tem como eu explicar, ainda mais sem o tratamento, porque eu não fiz nada de tratamento, porque o tratamento era caro. Tantas medicações, tudo no particular, então não tinha condições, né? Errou. Aí ela falou isso, só que daí vem, né, da minha perna, não poderia engordar, não poderia forçar, né, a prótese. Então, eu sempre tive 50 quilos. Minha prótese aguenta 60. Na gravidez foi para 70. Então, eu literalmente fiquei em cadeira de rodas, repouso absoluto. E era só para ir nas consultas, né, e tal. Mas eu me cuidei ao máximo mesmo. Tá, e aí depois? Aí depois nasceu meu pequeno, né? A razão da minha vida, o Davi. Ele nasceu, eu renasci e eu falo, as aprovações aumentaram. Nunca para. O Davi, ele nasceu assim, tudo dentro da normalidade, com 37 semanas, uma cesárea de emergência, porque ele queria nascer de parto normal e por causa da minha perna, a médica optou por cesárea, mas foi essa a questão, tipo, não tinha nenhum outro problema, né? O Davi nasceu, deu certinho as 48 horas no hospital, ganhamos alta, né? Tudo certinho. Aí, no último dia da minha dieta, a gente descobriu que ele tinha uma hérnia inguinal. Tivemos que fazer uma cirurgia de emergência pra retirar a hérnia, né? Tá. Deu tudo certo, graças a Deus. E segue o baile, né? Eu tô falando bem resumidamente por causa do tempo, né? E com uns 4 meses de vida dele, começou uma febre. Uma febre sem explicação médica, assim. Levei no médico, falava assim, é uma gripe que tá vindo, mas tipo, febre de 39 graus. Sim. Aí antibióticos e mais antibióticos. E não abaixava, mesmo com medicação. Não abaixava. Tá. Já chegou um pediatra a falar que eu tava ficando doida. Porque não era possível uma criança tá tomando antibiótico já há vários dias e a febre não baixar. Falava, bota o termômetro aí, então. Então ele colocava e via, né? Pra resumir a história, 60 dias com febre, vários diagnósticos, várias internações e a febre não sumia. 60 dias com febre todos os dias. Até que a gente ficou internado num hospital aí, né? Como diz outro, não vou citar nomes, né? 8 dias consecutivos. Ele não no ciclo de antibiótico. E a febre não passava. Aí o médico já não sabia mais o que adivinhar, o que ele tinha, e deu inalação com Berotec pra ele. E ele, dentro do hospital, deu uma parada, literalmente quase morreu dos meus braços e não tive suporte nenhum. Tá. Aí foi quando, né, o Alex pegou e falou assim, não, vou te tirar daí porque você dentro do hospital, o nenê, né, quase morre e não tem suporte. Aí foi quando ele foi pra cima do médico mesmo. Como dizer, a gente já tava ficando doido. Era 60 dias com febre, ninguém sabia o que Pia tinha, né? Até que daí o Alex partiu pra cima do médico e falou assim, o que você tá fazendo não é certo, né? Aí ele abriu o jogo, ele falou assim, eu nunca vi isso, eu não sei o que teu filho tem, todos os exames, as coisas que eu poderia fazer eu já fiz, eu vou te encaminhar pra uma infecto pediatra. Se ela não saber o que teu filho tem, ele falou assim, abandone. Sabe, foi a mesma coisa que dar um soco no estômago, porque eu vi isso de um médico, né? Que é uma pessoa que a gente confia, né? Sim. Aí passamos pra infecto. Eu falo que Deus coloca anjos na vida da gente.
Realmente. Essa médica, ela acompanha o Davi até hoje, desde os 6 meses de vida, né? Até hoje ele já vai fazer 6 aninhos. E logo de cara ela já, né, colocou 2 possíveis diagnósticos e um deles era o que o Davi realmente tem, né? Que é a síndrome de Kawasaki. Todas as veias do corpo pré-inflamadas. Quando elas infeccionam, viram aneurisma. O Davi, como já fazia 60 dias que estava, né, infeccionado, ele teve 2 aneurismas na coronária esquerda. O cardiologista falou que não, como diz outro, foge da medicina como ele conseguiu sobreviver. Porque essa doença, ela meio que aparece depois dos 2 anos de idade. São raros os casos que dá antes dos 2 anos de idade. E o Davi deu com 6 meses, né? Como diz outro, a fruta não cai longe do pé, né? Não. Aí a gente entrou, né? Não tem o que fazer pra essa síndrome, né? Tipo, de cirurgia, essas coisas, não tem. Só controle. Não, ele toma uma medicação, a imunoglobulina, pra evitar delas infeccionar, né? Aí a gente faz os exames, tudo, e ele tem que tomar direto essa medicação. Ele toma desde os 6 meses. Mas aí entra a questão que, como ele teve os 2 aneurismas, a médica dele falou assim que, isso com 6 meses, né? Que eu teria que criar ele literalmente dentro de uma bolha. Pelo fato dos aneurismas, que ele não poderia cansar, não poderia chorar, não poderia nada. Tipo, era igual eu com a minha perna, não poderia nada. Só tinha que existir. Exatamente. Era você e ele existindo juntos. Firmes e fortes. Firmes e fortes. E a fé nesse momento? É só Deus, Porque né? ele foi um milagre, né? Você não podia ter filhos, não podia engravidar. E ele nasceu. Exatamente. É Deus. É Deus que dá força. Não tem outra explicação. Me foge as palavras, né? Mas é Deus. Eu sou católica, Sim. Eu sou muito devota à Nossa Senhora Aparecida. Então eu falo, é Deus e Nossa Senhora que segurou minha mão e me deu força, né? Sim. Pra mim e pra toda a família, porque o baque pega geral, né? Como é que foi pra tua família tudo isso que você passou? Então, a gente, eu e o Alex, a gente não tentava, como é que fala? Tapar o sol com a peneira. Não, transparecer pros outros. Vocês seguraram entre vocês dois. Exatamente. A gente aguentou o rojão sozinhos, né? A gente deixava para a família, tanto do lado dele quanto da minha. Só que, como eu te falei, eu sempre fui de querer poupar os outros. Sim. Então, eu sei, tipo assim, eu sei que eu dou conta. Os outros eu não sei como vai reagir. Então, né? Porque você já tinha que lidar com a sua perna. Tinha que lidar com o Davi cheio de problema. E lidar com terceiros ainda ia ser mais complicado ainda. Então, nesse momento, você poupando os outros disso tudo, você automaticamente se poupou também um pouco. Digamos que sim, né? Então, daí voltando à parte do Davi, com 6 meses a doutora falou que ele teria que tomar remédio pro coração. Sim. E ele começou a tomar o remédio pro coração, né? O AS. Macetava na colher e dava pra ele, ele se afogava, ele chorava. Aí eu me desesperava por ver ele chorando também, porque não poderia chorar, né? O Sim. aneurisma poderia estourar. Como diz a doutora, não sabe como que a inalação com o Berotec já não fez o aneurisma estourar. Porque, né, o Berotec dilata as veias. Sim. Então, ela fala, o Davi tá vivo por um propósito muito grande que a gente não sabe ainda, né? Mas o que ele já enfrentou, como diz o outro, foge da medicina, né? A lógica da medicina. Então, ele associou a colher com o remédio. Por que eu tô te falando isso? Pra você poder entender mais pra frente, né? São informações importantes, gente. Tem bastante coisa. Ele associou a colher com o remédio. Então, e com 6 meses, começou a introdução alimentar. Então, cada vez que ele olhava a colher, ele chorava, porque ele sabia que ia tomar remédio. Aí foi quando a médica falou, não, ele não pode nem sal e nem açúcar. O sal pela pressão, né? E o açúcar... Porque o açúcar é um agente inflamatório. Né? Exatamente, por ele ser novinho, né? 6 meses, quem que dá assim, né? As coisas, sal e açúcar pra criança, assim, né? Aí ela falou assim, então, sem sal, sem açúcar. Daí ela falou assim, pega as verduras, cozinha, tudo, bate no liquidificador e dá na mamadeira pra ele uma papinha mais líquida. Já pra ele não ver a colher, né? E assim eu fiz. Mensalmente a gente ia lá, ele tava engordando, tava desenvolvendo, né? Tudo dentro
Dentro do esperado para a idade. Exatamente. Mesmo com todos os problemas. Era uma criança aparentemente saudável. Exatamente. A única coisa era que, assim, eu não deixava ele rolar, eu ficava com ele no colo o tempo todo. Porque ele não podia cansar. Então, né? A hora que chegou a fase lá da criança, né? Tipo, o normal, eu não deixava. Porque eu tinha medo, né? E assim eu fiz, criei ele numa bolha. Mas o bichinho é teimoso, que mesmo eu limitando ele engatinhou com 1 ano e 3 e caminhou com 1 ano e 7. Como diz os fisioterapeutas, ele não atrasou tanto. Apesar de eu, né, ter tirado, não ter incentivado, né? Sim. Ele não atrasou tanto. E aí ele seguiu assim até os 2 anos. Tá. Com os 2 anos, a gente foi, né, consulta de rotina, né? E daí eu falei pra doutora, né? Eu falei, doutora, dela, como que tá a alimentação? Igual ela faz todo mês. Falei, tá igual, doutora. Daí ela falou, então, com 2 anos, pode liberar o sal e o açúcar. Só que daí o que aconteceu? O açúcar foi que é uma beleza. Agora o sal, negativo. E ele não falava, né? Até os 2 anos, tipo, nada. Ele teve atraso de fala. Aí a doutora falou assim, mãe, tudo indica que o Davi é autista. E eu fiquei assim, como assim, doutora? Não é autista. A negação, né? Sim. Falei, não é autista. Por que ele é autista, doutora? Porque eu sou muito de perguntar, né? Ela, pela seletividade alimentar e pela falta de fala. Falei, não, doutora, mas a seletividade não... Aí, tipo, sabe quando você quer tampar, né? Tampar o sol com a peneira? Falei, não, seletividade é culpa minha, né? Tipo, me culpando, né? Sim. E daí ela falou assim, não, vamos pro neuro, né? Vamos investigar e tal. Falei, não, tudo bem. Aí fui pro neuro. Cheguei lá no neuro olhou pro Davi e falou assim, mãe, o autismo é de menos. Assim, na lata. Mas é nítido que o teu filho tem a face sindrômica. Assim, do nada. O que é isso? Face sindrômica é quando a criança, tipo assim, digamos, sabe a criança com síndrome de Down? Que tem o rosto meio redondo e tal? Sim. Então, isso é uma face sindrômica, porque ela tem uma síndrome. Sim. Então, olhando pro Davi, o médico falou que ele tinha alguma síndrome que não sabia qual ainda, né? Isso que é uma face sindrômica. Tá, ele tinha uma cara, mas não sabia exatamente se era só o autismo. E eu fiquei brava com o médico. Eu falei, então, eu falei assim, meu marido também é. Falei, porque ele é a cara do meu marido também tem a face sindrômica. Negação, né? Sim. Negação no último. E aí ele falou, não, vamos lá, faz um exame, né? X frágil, o nome do exame, um exame de sangue, né? Sim. Pra investigar. Aí eu lembro que eu fiz a novena, isso foi em outubro, né? Fiz a novena. Lá foi a Limaira fazer as novenas de novo. Sempre, né? Aí fiz a novena e o último dia da novena caiu bem certinho no dia de Nossa Senhora Aparecida. E o resultado saiu nesse dia. Foi a primeira vez que eu subi no altar para testemunhar essa graça que o Davi não tinha, aquela síndrome, né? Sim. Que era a síndrome do X frágil, a síndrome do olho de gato, que fala. Ele não tinha, né? E foi um alívio tão grande que eu fui lá, nossa, plena, maravilhosa pro médico, e o médico, jogou outro balde de água fria, né? E aí, o que ele te falou? Ele falou assim, vamos fazer outro, porque eu tenho certeza que o teu filho tem. E eu, né, falei, vamos fazer, tem fé em Deus, não vai dar nada. Já tinha baixado a poderosa, já? Já. Meu Deus, já fiz um monte de coisa na minha vida, sou eu que não sabe. Mas tudo bem. Fizemos o CGH-RAI. É outro exame genético, mas daí é tipo um mapeamento. Ver todos os cromossomos e tal. Aí deu um resultado lá bem louco, sabe? Tipo, umas 5 páginas, tipo, um código, vírgula, uma palavra, vírgula, um monte de palavra em inglês, né? Isso frente e verso. Li aquilo lá, nunca tinha visto, não entendi, pesquisei, não entendi. E tá, levei lá pro médico, né? Bem pleno, porque na minha cabeça não tinha dado nada, né? Eu e meu pequeno. Aí cheguei lá, o médico falou assim pra mim, então, mãe, o teu filho, ele tem a síndrome do cromossomo 17. É a síndrome do cérebro liso. E o teu filho, ele só vai conseguir sobreviver até os 2 anos. E isso ele já tinha 2 anos? Ele tinha 2 anos e 2 meses. E eu olhando pro médico assim, sabe? Eu falei assim, mas ele tem 2 anos e 2 meses. Foi o que eu falei pra ele. Falei, mas doutor... Aí ele falou assim, então aproveita. Aproveita porque
entre aspas, já passou do tempo dele. Sim. Então, eu digo, de todas as notícias que eu tive, essa foi a pior. E eu lembro que eu saí da clínica, sabe? Gritando, com o Davi nos meus braços, né? Cheguei em casa e falava assim... Ai, até me emociono de falar. Falava assim, Deus, eu não ligo do Senhor levar minha perna, meus braços, pode levar o que for. Ele só não leva o meu filho. Eu falei, o Senhor sabe quanto que eu pedi pra ter ele. Eu falei, então não leva o meu filho. Pode levar o que você quiser de mim, mas ele não. Mas assim, eu berrava em casa. Só eu e ele. Aí a minha irmã chegou. E eu digo, minha irmã é um anjo, né? Ela falou assim, Lê, calma, respira. E eu só chorando, né? Porque eu olhava pra... Você é mãe, você sabe o que é olhar pro seu filho e aquelas palavras ecoar no ouvido da gente, né? Imagina. Só de falar eu já me desabo, né? E a minha irmã falou assim, não, mas... A minha irmã é psicóloga, né? E minha irmã trabalhou muitos anos na PAI. Ela falou assim, Ney, quem tem o cérebro liso, a criança só vegeta. E o Davi, não, o Davi é 100% saudável, né? Sim, ele é ativo. Sim, E daí ela falou assim, não se apegue ao diagnóstico, vamos investigar e tal, mas naquele momento ali, né, não tinha. Eu tampei os ouvidos, assim, nada que me falasse ia me confortar, né? Aí até que minha irmã falou assim, não, vamos fazer uma tomografia. Aí eu lembrei que o Davi tinha uma tomografia, porque ele havia caído e eu sempre muito desesperada, assim, né? Já questionei o médico do plantão lá e pedi uma tomografia. E daí na tomografia tava lá o cérebro tudo certinho, com as voltinhas. Da maneira que eu peguei aquela tomografia, eu fui voando pro médico e falei pro doutor, doutor, meu filho não tem o cérebro liso. E ele olhava, assim, a tomografia e olhava o resultado do exame e ele falava assim, eu não sei o que te falar. Ele falou assim, todos os meus anos de medicina, eu nunca vi um caso assim. Então você vai ter que ir atrás de um geneticista. Aqui em Cascavel não tem. Pelo menos pela Unimed não tem, né? Aí fomos pra Foz, atrás do geneticista. Aí eu entrei primeiramente na sala do médico, expliquei toda a história, tal e tal, mostrei o resultado do médico. E daí a médica avaliou tudo e falou, tá, agora traz seu filho, né? Aí o Alex entrou depois com o Davi no colo. Não, já tô errando. O Davi entrou andando na sala. E daí ela olhou pra mim e ela falou assim, a criança que entrou aqui agora é a mesma desse resultado? Eu falei, sim, meu filho, Davi. Ela falou, não, isso não é possível. Eu falei assim, meu Deus do céu, como não é possível, né? Daí ela falou assim, não, realmente, né? Quem tem essa síndrome e tal, ela falou, não, vou pesquisar, ela falou, porque eu nunca vi uma coisa dessa, vou te dar um retorno, o quê? Quase 4 anos, esse retorno nunca chegou. Mas, né, o Davi segue desenvolvendo, aí a médica dele, a infectopediatra, né, leu o exame e daí falou que não é a síndrome, mas é uma alteração no cromossomo 17. Essa alteração, ela, digamos assim, o organismo dele está mais predisposto a desenvolver doenças raras. Ela acha que provavelmente eu tenho isso também, essa alteração no cromossomo, por eu ter desenvolvido tantas doenças assim que não são tão comuns. Né? Conforme, ainda mais você já sabe, né? Tudo que eu já desenvolvi. Sim, eu conheço a tua história. Então, e daí ela falou, né? Vamos investigar, ficar em alerta, qualquer coisa do Davi, né? A única coisa que ele já desenvolveu é a agammagbulemia. É uma doença onde o organismo não produz imunidade. Ele tem que internar. O certo seria a cada 6 semanas, seria 1 mês e meio, para tomar uma medicação na veia. Ele fica 2 dias no hospital tomando essa medicação. Por causa da pandemia, a doutora tá dando umas espaçadas, né? Pra não deixar ele muito, digamos assim, no ambiente hospitalar, né? Já não tem imunidade, daí... Sim. Mas ele segue super bem. Inclusive, pegou Covid, graças a Deus. Ele pegou Covid também? Pegou Covid. E tá aí, firme e forte. 40 quilos de pura gostosura. Uma delícia ele. Sim. E aí, que mais? Depois, tá. Aí hoje o Davi, pra resumindo, ele tem 6 anos. 5, vai fazer 6, hein? Vai fazer 6, eu quero comer brigadeiro. Né? Vai fazer 6 anos daqui uns dias. E uma criança normal. Com o diagnóstico do autismo, da Kawasaki e da alteração no cromossomo 17. Desde os 2 anos ele vai na APAE, contra a vontade de muita gente.
né? Mas eu falo, eu sei o que é melhor pro meu filho e eu vou sempre seguir o meu coração e o que Deus me instruir, né? A gente muitas vezes como mãe, muitas vezes a gente é chamada de louca. Porque a gente tem aquele instintozinho que diz assim, o teu filho precisa disso, você age por instinto, você nem sabe por que você está fazendo aquilo, mas você faz, né? E eu fui taxada de louca há muito tempo também. Exatamente. Né? Então, o Davi segue, ele estuda hoje, estuda mesmo na PAI, faz todas as terapias lá, um lugar assim incrível, sim, onde a gente aprende muito, né? E ele tá desenvolvendo, hoje inclusive teve reunião de pais, né? A professora só falou bem dele. Eu fiquei, nossa senhora, saí de lá andando nas nuvens, né? Porque... realizado. Exatamente. A gente se realiza vendo os filhos se desenvolverem, ainda mais com tantos problemas que ele teve. Mas você ainda tem mais uma coisa para contar pra gente. Encerrando do Davi, só a parte que você perguntou como ele tá. Ele começou a falar agora, aos 5 anos, mas a alimentação continua a mesma. Ele não aceita o sal e é tudo batido. Nada de sólido por enquanto. Por enquanto, mas um dia de cada vez, né? Sim, importante ele também. E pra encerrar uma das partes, né? Sim. Na gravidez do Davi, eu tinha uma mancha no meu olho. Uma mancha de nascença, que eu nasci com ela. E os médicos falavam, né, que não era nada demais. Eu até brinco. Uma manchinha. Eu até brinco porque a minha mãe falou que ficou com vontade de comer jabuticaba, né, na gravidez. E diz ela que embaixo do pé de jabuticaba coçava o olho um monte. Eu falava, por que você não coçou em outro lugar, mãe? Tinha que ser bem o olho, né? Poderia ter coçado tantas partes, mas, né, enfim, coçou bem o olho esquerdo. E eu nasci, né, com essa mancha e tal. E ela incomodou, assim, que eu digo, quando eu era criança, né, as brincadeiras. Hoje em dia a gente chama de bullying, né, mas antigamente não era esse nome, antigamente era uma brincadeira só. Exatamente. Então, assim, nesse período de escola que eu sofri, né, mas nada muito extravagante, né, até eu engravidar. Quando eu engravidei, por causa dos hormônios e tudo mais, a mancha começou a crescer. Sim. Só que daí vinha a história da minha perna, de eu não poder engravidar. Então, quem ia ligar pra olho nessas horas, né? Mas ainda todos os problemas que o Davi teve de bebezinho. Exatamente. Não, mas é uma mancha no olho incomodando se meu filho tá precisando de mim nesse momento. Exatamente. A gente fica ali a mancha se anula totalmente. Então, até agora, acho que foi 2021, que eu não conseguia mais nem abrir o meu olho. Porque a jabuticaba, já falei, já virou uma mecha, então, virou quase uma jaca. Exatamente. Aí meu olho, assim, nossa, tomava a mancha tomava conta de toda a pálpebra, né? Aí foi quando eu comecei a procurar médicos aqui em Cascavel pra pegar o meu caso. E nenhum médico queria. Porque sabia que era BO, né? Eu até costumo falar que provavelmente Deus me confundiu com alguma parente do Rambo, né? Porque não pode tanto BO pra uma pessoa só, né? Mas a gente segue, né? Testando todas as suas forças e toda a sua fé. Exatamente. Aí foi quando eu conheci um médico, outro anjo, é o terceiro anjo, né, na parte da medicina, que assumiu o meu caso. E daí falou que aquela manchinha de nascença, a jabuticaba da minha mãe, né, era um tumor de êxtase, o nome eu acho que é. Não sei se eu pronunciei a palavra certa, né. Tá, era um tumorzinho. E ele falou assim que quando esse tumor se manifesta, tipo, em poucos meses, ele pode te deixar cega. E você ficou quantos anos com ele incomodando? Porque você ficou ali a gravidez e o começo da infância do Davi, quando ele era bebezinho. Quanto tempo mais ou menos daí, você lembra? Chegou a analisar isso ou não? Eu acho que foi uns 3, 4 anos por aí. 3, 4 anos com essa mancha incomodando. Porque ela, no caso, assim, a incomodação dela é porque ela cresceu muito e ela latejava. Era como se eu sentisse meu coração ali, sabe? E aí... Mas assim, como você disse, né? A mancha era o de menos. Foquei no Davi e pronto, né? Aí o médico falou, né? Eu não sei como você já não ficou cega, porque ele pressiona ali, né? A visão e tudo mais, né? Tava muito grande. Aí ele falou, a gente vai começar com os processos, né? Cirúrgicos e tal. E daí as primeiras cirurgias, como era pra trancar a veia, era todo interno. É tipo como se fosse um cateterismo. Cortava a virilha e mandava o catéter por todo o corpo até chegar no olho. E pra resumir a história, 4 cirurgias do olho.
10 na perna, 4 do olho e a cesárea. Deu as 15. Fechou 15. E aí hoje o olho tá 100%. É. E Deus nessa história toda? A base de tudo, né? Se não fosse ele... Na verdade, se fosse ele, não fosse ele, não teria perna, não teria o Davi, não teria a visão. Não. Agora, recentemente, o Davi caiu um tombo e quebrou o nariz, né? Bem básico. Aí eu fiquei muito nervosa e o meu olho meio que deu uma dilatada aqui em cima, né? A pálpebra. Sim. Aí fui no médico, o médico falou, não, você não pode ficar nervosa e tal. Eu falei, eu sou mãe, como é que não fica nervosa, né? Pois é. Mas aí estamos nos processos, assim, tipo de... Porque assim, tanto da perna quanto do olho tem aquela manutenção de 6 em 6 meses. Isso é pro resto da vida, né? E assim a gente vai indo. Tá. Lê, a tua história é uma história de coragem, porque você enfrentou tudo e enfrentou tudo com muita fé, né? Então, você provavelmente teve muitos momentos que você teve medo aí, né? Nessa história toda. Muito. E você buscou força, buscou coragem, buscou fé e enfrentou os seus medos. E não foram fáceis, né? E como é que ficou a família nessa história toda? Porque, tipo, você mantinha eles com uma certa... perto, mas com uma certa distância. Então, eles sabiam, pelo que você estava passando, sabiam do processo, mas você tinha um limite ali com eles. Como é que foi isso para eles, assim? Quando você olha para trás... Eu vejo que, mais pela história do Davi, principalmente, meu pai e minha mãe sofreram demais. O Davi é o xodó deles, né? Foi o primeiro neto? Não, o segundo. O segundo? O segundo neto. Tem o meu sobrinho que ele é 8 meses. É 8 meses mais velho que o Davi. Mas acho que pela minha história já, né? Tudo mais, aquele cuidado que eles já tinham comigo, eles sofreram demais. Hoje em dia, nossa, o meu pai... Ele liga todos os dias chamado de vídeo para falar com o Davi, para ver aquela preocupação. Minha mãe também, minha mãe mora próximo de mim, né? Aquela preocupação e assim, o meu pai e minha mãe são tudo para mim, juntamente com o Davi, né? Então, por mais, né, que não moro mais com eles, que eu tenho minha vida e tal, eu sempre mantenho... Eles atualizados em função de tudo. Sim, E eles presentes na vida do Davi. Exatamente. Só que assim, eu tento poupar, continuo poupando, né? Igual o Davi quebrou o nariz. Eu esperei o Davi tá bem, ter o diagnóstico certo, o que ia ser feito, pra informar eles. Sim. Porque eu falo, não quero que isso... Pra não se preocupar antes. Exatamente, porque a maneira que eu lido com os problemas é de uma forma. E eles já são mais, tipo, apavorados, assim, né? E já são mais de idade também, então... Não tem como, né? O baque que eu recebo, eles recebem de uma maneira, às vezes, bem pior, né? Você se considera hoje uma heroína, uma vitoriosa? Eu me considero abençoada. Abençoada. Mas você enfrentou muita coisa. Sim. E os heróis da vida reais enfrentam muitas coisas. Muitas coisas básicas do dia a dia. Né? Muitos problemas. 15 cirurgias, diagnósticos conturbados. Agora, recentemente, eu passei por uma situação assim bem complicada. Eu evito falar sobre isso porque não é todo mundo que aceita, né, digamos assim, entende a maneira que eu quero falar. Essa cirurgia que eu fiz na perna, digamos assim, a última cirurgia mesmo que eu fiz, foi a primeira depois que eu tive o Davi. Sim. A última cirurgia foi a primeira depois que eu tive o Davi. Como eu disse, o Davi interna direto. E assim, eu tenho uma rede de apoio maravilhosa. O Alex, como pai, eu não tenho um A pra falar pra ele. Porque assim, ele é um paizão, é um pai maravilhoso. Eu falo pra ele, todo esse tempo, né, do Davi, eu nunca me arrependi de ter escolhido ele pra ser pai do meu filho. Porque ele é um paizão maravilhoso. Então, assim, em questão de internar, ele sempre falou assim, deixa que eu fico com ele. Eu nunca aceitei. Já fui pro hospital ficar com o Davi de muleta, já fui de tampão no olho, que é aí que chega no ponto, né? Nesse internamento, eu recém tinha operado o olho. Tá. E eu não aceitei de ninguém ficar com o Davi no hospital,
né? Afinal, ele era teu filho. Exatamente. Você queria estar ali. Eu coloquei no mundo, é minha obrigação cuidar, né? Sim. Independente de qualquer coisa. Então, eu tava de tampão no olho, tudo, né? E consegui fazer a proeza de pegar uma bactéria hospitalar. Ela entrou, né? A gente não sabe bem se foi pelo olho ou pela boca, mas é uma bactéria hospitalar. E se alojou na prótese. Ela percorreu o caminho e foi parar na prótese. Bem no lugar, né? Uhum. Aí o que acontece? Eu comecei a sentir muita dor. A minha perna inchou. Uhum. E muita dor. E a gente fez exames. Os exames, né, digamos assim, a prótese não tá quebrada. Tudo dentro da normalidade, mas os exames de sangue davam alteração, né? Uhum. Então o doutor falou assim, ó, a gente vai ter que abrir a tua perna pra ver o que tá acontecendo. E assim ele fez. Nessa cirurgia, ele abriu a minha perna pra fazer uma lavagem e tudo mais. Eu tomando, eu não sei bem certo se era morfina ou era aquele... Eu já até esqueci o nome. Mas era uma medicação muito forte. Uhum. E a dor não passava. Era uma dor assim que queimava. É uma dor que eu nunca senti na vida. Uhum. E o Davi em casa chorando. Porque queria eu, né? Por mais que o Alex seja um pai maravilhoso, era a mãe que ele queria. Então eu cheguei a falar pro médico. Falei, doutor, amputa minha perna. Eu falei, eu preciso estar bem. Eu falei, meu filho precisa de mim. Então, corta aí. E ele falou pra mim, tá ficando louca? O doutor falou assim, porque eu sempre fui contra a amputação, né? Uhum. Eu falei, não, doutor. Eu falei, primeiramente meu filho. Eu falei, eu preciso estar bem pro meu filho estar bem. Eu falei, então, e daí bem naquele dia, eu lembro que foi eu não sei bem certo se foi no Facebook ou no Instagram, que apareceu um vídeo falando uma passagem bíblica, que eu não me recordo agora, mas é alguma coisa, se o teu olho tá te prejudicando, te fazendo o quê, arranca ele e tal. E eu falei, não, essa palavra é pra mim. Eu falei, então, doutor, corta aí, né, e tal. Mas isso assim, tipo, eu falando friamente. Sim. Aí, hoje em dia, minha mãe briga comigo, todo mundo briga. Você ficando louca, né? Pedir pra amputar. Mas assim, a dor era imensa e aquela preocupação de eu estar longe do Davi. No auge do desespero. Você Exatamente. com dor e longe do teu filho. E Aham. sabendo que ele tava chorando por você. Exatamente. Aí o doutor falou assim, não, a gente vai manter a tua perna. Ele falou, até o último, né? Uhum. Aí, mandou pra casa, eu, a base de antibiótico e aquela dor não passava, eu usando muleta. Eu até falo, eu tive que reaprender a andar por 12 vezes, né? A primeira quando eu era bebezinha, né, que eu aprendi. Sim. E nas 10 cirurgias, e mais essa, a última agora, que eu já vou chegar nessa parte, meu Deus do céu, o horário já está estourando. E aí, 12 vezes, né? Sim. Que eu tive que reaprender a andar. Então, me recuperei com muita fé, com muita oração, né? Eu digo assim que, além dos antibióticos, eu fui na pastoral da Biosaúde. Aqueles que eles receitam chá caseiro e tal. Fiz todo o tratamento certinho, fiz compressa. Você fez tudo que estava ao alcance da medicina. Exatamente. E mais oração. Uhum. E fora daí os antibióticos, melhorei, né? Ótimo. E segui assim, até agora, agosto, que eu deitei e acordei sem poder andar. Literalmente, do nada. Deitei boa e acordei sem poder andar. Aí fiz todos os exames, tal, tudo normal. Aí novamente aí eu conversei sério com Deus, né? Falei, Deus, que foi? Falei, faz uma placa luminosa aí pra mim poder entender, porque eu não tô conseguindo entender qual é o propósito disso. Eu falei, tô me cuidando, eu estou literalmente sobrevivendo, não tô fazendo nenhuma peripécias, né? E pra me manter minha perna. Falei, porque eu tenho meu pequeno pra cuidar, né? E a medicina, literalmente a minha perna entortou. Assim. Só que eu fiz o raio-x, fiz ressonância e a prótese tava normal. Mas enfim, né? Foi quando agora, isso em agosto, e minha perna entortou. Aí tive que usar o processo de muleta, andador, mancando, né? Fisioterapia. Até que eu rezando, né? Pedindo pra Deus, falava assim, meu Deus do céu, eu tô vendo a vida passar e eu tô aqui parada. Aí vem aquele questionamento, e se eu tivesse amputado a minha perna, a reabilitação, será que eu não estaria vivendo? Né? Porque... Você começou a questionar. Exatamente, isso no meu interior, né?
falava assim, qual é o propósito disso e tal. Enfim, né? Foi quando eu conheci o pessoal de Gigantes. Que a gente se conheceu. Exatamente. Foi lá, fui no Evolution, né? Que ali girou a chave, sabe? Ali eu entendi uma boa parte do meu propósito, né? Porque, assim, eu nunca consegui testemunhar tudo que Deus fez na minha vida, principalmente na igreja. Igual eu te falei, a primeira vez que eu subi no altar foi pra falar do Davi, mas do exame, nada a ver com a minha história, sabe? Sim. Então, ali eu falei, não. Eu falei, a história da Daisy me impactou muito. A história da Daisy é muito linda. Exatamente, no Evolution. Aí ali, o Evandro falando, o Luiz, o Alisson, o Renato, né? Tipo, eu falei, não. Exatamente, eu falei assim, não. Eu falei, eu preciso falar o que Deus fez na minha vida. Só que eu sempre fui assim, igual eu já falei no começo, né? Sem câmeras, sem público, flui que é uma beleza. Mas peguei o microfone na mão, esquece, a voz não saía. Foi quando eu fui pro curso de comunicação. Que daí lá, realmente, Deus me apresentou mais uma tropa de anjo, né? Tá, agora vamos a essa parte que é uma parte interessante, que é uma parte que eu gosto, assim, que eu digo que foi uma transformação na sua vida. Porque eu conheci você no curso de comunicação, que a gente fez juntos, e eu vi a Lê, quando ela entrou no primeiro dia no curso, pegando o microfone, quase desmaiando, branca. Assim. Gelada. E eu vi a Lê depois dando uma palestra para 200 pessoas no lançamento. Conta, como é que foi essa transformação da Lê que tinha medo do microfone pra Lê que tá hoje aqui comigo, do meu lado, num podcast contando a sua história para quantas pessoas? Exatamente. É um processo, né? Um processo onde foi passinhos de formiguinhas. Mas eu digo que teve 2 divisor de água muito grande. Começo falando do Evolution, que foi a primeira coisa. De chave. Uhum. Tá, o Evolution, pra quem não sabe, ele é um evento. Esse que ela participou, também participei, ele é um evento que tinha vários palestrantes. Eram 2 dias de imersão, manhã e tarde. E a gente teve inúmeras palestras motivacionais, crescimento pessoal, desenvolvimento e empreendedorismo e uma série de coisas. E depois veio o curso. Aí depois veio o curso, onde que a gente aprende, né, a como se comunicar. Porque Sim. Vai muito além de pegar um microfone e você sair por aí, né? Tem técnicas, tem tudo mais, tem como se portar. Então, ali pra mim foi bem desafiador. No segundo dia eu queria desistir, porque eu pensava, isso não é pra mim, não tá dando certo. Como eu digo, o Luiz foi muito importante na minha caminhada, porque ele não deixou eu desistir. Uhum. Porque no segundo dia eu chorando, eu falei, eu não quero mais, né? Tipo, não é pra mim isso, não adianta. Vou testemunhar do meu jeito de escrevendo, porque pra escrever é uma maravilha. Meus textos são textões, né? Enormes. Mas pra falar, né? Então, o Luiz foi meu grande incentivador nessa parte, né? Aí, teve o curso de comunicação, né? Consegui, né? Terminei de uma forma muito linda, muito emocionante. Que me deu força pra continuar a caminhada. E aí você fez o END. Aí eu fiz o método END. Que ali, o que não estava claro, esclareceu totalmente, né? Eu falo, foi a experiência... E olha que eu tenho experiência na base de ser lascada, né? Mas eu digo assim, foi a experiência mais louca, mais foda da minha vida. Ali eu renasci, novamente. E ali você começou a se permitir. E a partir Exatamente. de então você começou a viver. Claro, você não vai sair dançando um funk. Não, funk até vai, né? Eu não vou sair correndo, jogando futebol. Mas você começou a viver um pouco mais a sua vida. Você começou a transformar a sua vida ali. Se me permite, você fez uma trilha no método END. Fiz. Quantos quilômetros? 5 km. Não podia andar 100. Andou 5 km numa trilha. E eu lembro que eu não falei, porque assim, os meninos vieram, e quando a gente entrou no método, né, lá no END, eles falavam assim, a primeira coisa que eles falavam, se permita. Então eu não falei pra ninguém que eu não poderia andar. Porque eles sabiam que eu tinha problema na perna, mas não sabiam qual eram as minhas limitações, eles não sabiam da minha história.
Porque quando a gente deu a palestra lá no curso, a gente conta o quê? 10%, nem isso, né? Pelo tempo. É, porque é muito rápido. Exatamente. Então, eu falo, o Joel também foi muito importante nessa minha caminhada. O Portuga, sabe? Portuga, eu conheci o Portuga. Porque ele falou, assim, frases que você pega pra gente, né? Sim. Então, eu falei assim, não, eu vou nessa trilha. Se eu travar, se eu der B.O., Alguém me carrega. eu falei, alguém vai ter que colocar nas costas, né? E vai. Sim. E os meninos, assim, foi muito querido, me ajudaram, né? Nas descidas e tal, estenderam o braço. Então, naquele momento, eu percebi que eu podia. Entendeu? Sim. Eu podia, eu posso tudo. Você pode. E você fez. E assim, a gente se limita muito. Então, no momento que você coloca na sua cabeça que você pode. Não tem mais como voltar atrás. É tipo, igual uma frase que eu li, que é quando a borboleta sai do casulo, não tem mais como ela voltar. Então, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Depois do Andy, nossa, eu me tornei outra pessoa. As pessoas que estão à minha volta são as pessoas que mais afirmam isso. Que eu nunca fui de me vitimizar. Isso nunca. Sim. Como diz o outro, tem até pavor quem fica se vitimizando. Mas assim, eu me omitia muito. Tipo, eu não vou fazer isso porque eu posso perder minha perna. Não sei o quê, porque eu posso perder minha perna. Você tinha medo de perder sua perna. Exatamente. O médico falou que você não podia e Uhum. não é tudo certo. E hoje, assim, quais são os seus limites? Olha, difícil perguntar isso, né? Mas assim, hoje, claro, né, eu vejo até onde eu consigo. Meus limites físicos, porque mental eu consigo tudo, né? A mente tá lá em cima já. Exatamente. Para queda. Exatamente. Então, depois disso, eu falei, não, eu consigo, eu posso, eu vou, e o que eu não posso, eu vou até onde eu consigo, né? Então, em dezembro, né, depois do Andy, eu coloquei como meta fazer algo pela primeira vez, né, que eu nunca fiz. Então, cada mês é uma coisa nova que eu tô fazendo. Tô me jogando de cabeça. Coisa simples, né? Exatamente. Coisa simples. Bem simples, né? Tipo tomar banho de chuva. Exatamente. Coisa que eu não fazia por medo de resbalar e cair, né? Então, eu tô me permitindo. Eu estou me redescobrindo. Tá. Agora eu posso fazer a minha pergunta? Ai, meu Deus, pode. Tá. Quem era a Lemaira antes e quem é a Lemaira hoje? A Lemaira de antes era uma Lemaira que era muito medrosa, né? Tinha medo de tudo. Medo de viver. E hoje, a Lemaira de hoje, que inclusive eu nem me apresentei, né? Não, ela não se apresentou porque ela pediu pra eu deixar pelo fim. É. E como eu conheço e tenho um carinho, um amor incondicional por essa criaturinha aqui, eu permiti, né? Exatamente. E a Lemaira hoje, ela se permite. Se Hoje, permite viver. Hoje, assim, a gente vê muitas pessoas sofrendo com problemas. E a gente vê, assim, a sua história, assim como a sua, assim como a história da Daisy, que são histórias muito impactantes, que realmente são histórias de superação, histórias de fé, histórias de coragem. Mostra pra gente, assim, que é possível enfrentar as coisas. É possível, né? É fácil? Não é fácil. Nada nessa vida Você é teve fácil. dor física, muita. Você teve dores, não vou dizer psicológicas, mas você teve medos. E os medos também são. O medo é uma dor. Sim, né? traumas psicológicos. Traumas, né? E isso te limitou até o ponto em que você se permitiu. Você se permitiu ir numa palestra, numa imersão. Você se permitiu fazer um curso de comunicação porque você queria falar da tua história. E hoje você tá aqui, falando da tua história. Exatamente. Hoje eu sou uma nova Lemaira. Uma nova Lemaira. Então, que recado você hoje deixaria para as pessoas que estão nos assistindo hoje, assim, que de repente estão passando por algum problema e não sabem como enfrentar? Pode ser um problema de saúde, pode ser um problema, um medo, alguma coisa que ela não saiba como se desencilhar daquilo. O que você diria para ela hoje?
olhando pra cama. Assim como aquela música, tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. A vida tá aí, linda, maravilhosa. E como falam, né? Tipo, agora me fugiu a palavra. Mas sobre morrer, né? A gente morre uma vez só. Mas a gente vive todos os dias. Como você está vivendo? Como você está levando a sua vida? Você está vivendo ou você está sobrevivendo? Porque tem muita diferença nisso. Tem muita diferença. Eu sou a prova viva disso. Então, Deus é maravilhoso, independente da sua religião, né? Deus é um só. Então, tenham fé e remanga as mangas. Arregaça as mangas. Exatamente. E coragem. Vida que segue. Coragem. Desafios vão ter. Isso é inevitável. Né? Então, cabe como você vai lidar com isso. E você pode muito bem se vitimizar e se fazer de coitado e ficar ali no seu mundinho. E tem como você... É como a nossa amiga diz, né? Existe a dor, você aprende com ela ou você sofre com ela. Exatamente. Como é que fala? A dor e o sofrimento, né? A dor e o sofrimento. É opcional e a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Isso aí, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, gente, assim, ó, fica pra vocês que é uma história de esforço, de enfrentamento, de luta, mas que tá longe ainda de um final feliz, porque ainda tem muita coisa boa pra acontecer. Boa, né? Eu ia falar final feliz. Eu ia falar, não, mas já está sendo uma caminhada bem feliz. Hoje sim. Hoje você se permitiu. Hoje sim. Hoje fica pra vocês a seguinte dica. Permitam-se. Façam algo por vocês. Façam algo novo. Bom, às vezes assim, fazer algo grande não precisa ser grande. Pode ser uma coisa pequena. Felicidade está na simplicidade. Na simplicidade. É uma coisa que eu gosto muito. Basta você saber olhar. Exatamente. Ter aquele momento. Gente, se esse vídeo fez sentido pra vocês, se vocês gostaram, compartilha. Deixa aqui nos comentários sugestões para os próximos vídeos. Se você tem uma história que você gostaria de compartilhar, me chama, a gente conversa. E de repente é você que vai estar aqui contando a tua história. Toda história merece ser contada, toda história merece ser ouvida. Então, assim, a gente pode parecer que não, mas serve muito de inspiração para outras pessoas. Entendeu? Ver hoje a Lemayra hoje contando da história dela na frente das câmeras, do microfone. Eu sei o quão difícil para ela foi. E o tanto que ela teve que trabalhar para estar aqui. Trabalhar com ela mesma. Então, assim, eu sou sua fã. Eu admiro a tua coragem, admiro a tua fé. Quando eu crescer, eu quero ser assim. Sabe? E, cara, amo você. Recíproco. E muito obrigada por ter aceitado esse desafio. E eu sei que pra você é a tua primeira vez no mês que recém começou. Exatamente. Algo novo do mês de julho. Algo novo do mês de julho. Você já pode riscar da tua agenda. E eu que te agradeço. Eu falo e escrevo, né, que você é um presente do curso de comunicação. É uma pessoa que eu quero ter na minha vida, porque nossa amizade, é muito linda, muito edificante. Então, agradeço pela oportunidade de estar aqui, agradeço pela paciência, né? Enfim, obrigado de coração também, amo muito você.